noite a todos. Hoje disseram boa noite. Ok, hoje eu vou-vos dar a oportunidade de falar um bocadinho. Eu tenho sempre falado aqui, passo uma hora aqui a falar às noites das nossas reuniões. Há pessoas que dizem, você fala, nunca mais se cala. Então, eu hoje vou-vos dar a oportunidade de falar também. Podem dizer boa noite, Pastor Daniel. Boa noite, Pastor Daniel. Obrigado. Agora vocês lá em casa também podem dizer boa noite, Daniel Gouveia. Bom, eles não fazem tanto barulho quanto vocês, mas se quiserem podem deixar o vosso comentário. E eu quero agradecer muito àqueles que têm mandado mensagens de ânimo, de confiança, de incentivo. E quero agradecer também a todos aqueles que têm vindo aqui, noite após noite, ouvir falar de um tema que é maior do que todos nós, o tema do amor de Cristo, boas notícias em tempos de crise. Não sei se recentemente têm visto o telejornal, não há muito boas notícias em Portugal, pois não? Se calhar na Holanda há boas notícias, aqui em Portugal infelizmente não há. E em muitos países da Europa estamos assim, com muita crise, com muita falta de recursos financeiros e não só, falta de emprego e disso tudo. Mas há umas boas notícias. A Bíblia tem as notícias, há uma palavra na Bíblia que se chama Evangelho, e a palavra Evangelho significa originalmente boa nova, boas notícias. As boas notícias do amor de Deus que ofereceu o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Eu não sou digno, nem estou à altura de falar disso. Esta noite é esse o nosso tema. Mas eu gostaria de vos convidar a inclinarmos as nossas cabeças e a falarmos com Deus. Querido Pai que estás no céu, eu não tenho nem a preparação, nem a sabedoria, nem a dignidade, nem as palavras. Senhor, não tenho nada de bom em mim mesmo que venha de mim mesmo. Mas pelo nome de Jesus, eu peço que neste momento Tu possas falar ao coração de todos aqueles que estão a ouvir estas palavras. Todos os que vão ouvir este tema esta noite. Está escrito que Tu nos amaste com um amor eterno. Que esse amor hoje possa conquistar corações para o amor de Jesus Cristo. É o que pedimos nesse nome maravilhoso. Amém. O tema de hoje é Tu podes começar de novo. Jesus Cristo morreu por ti. Scott Nissen nasceu em Edimburgo, na Escócia. E com 5 anos de idade, os seus pais e toda a família mudaram para a Austrália. E Scott começou a trabalhar numa companhia cinematográfica, uma companhia que fazia o cinema ao ar livre. Ele distribuía pósteres, começou por baixo, distribuía pósteres dos filmes. Mas começou a ficar tão bem sucedido na indústria do cinema que acabou por deixar os estudos, nunca completou o liceu e mais tarde foi contratado por uma grande companhia de Hollywood, a 20th Century Fox, e trabalhou 10 anos nesta companhia, até que se tornou o presidente da mesma e, sob a sua presidência, grandes sucessos de bilheteira, eu podia-vos dizer os títulos, mas não vou dizer, grandes sucessos de bilheteira foram editados, foram publicados e muitos de vocês conhecem certamente esses filmes. Ele era amigo de muitas estrelas em Hollywood. Ele não era casado, mas tinha sempre umas namoradas tão bonitas que faziam inveja de todos os seus amigos. No entanto, no ano de 2003, com 44 anos de idade, o Scott sentia um vazio cá dentro, um vazio no seu coração. Ele sentia que devia de haver mais alguma coisa para ele, nesta vida devia de haver alguma coisa mais importante do que aquilo que ele estava a fazer. Ele sentia que lhe faltava algo. Ele queria mudar de vida, queria começar de novo e não sabia como. Então, os amigos diziam, olha, Scott, tu precisas fazer umas férias, tu estás muito estressado, agora vais mudar de companhia, vais passar desta companhia XPTO para uma companhia ainda mais XPTO, lá em Hollywood, e tu precisas de descansar, precisas de espairecer. E então Scott pegou na sua mota, colocou-a dentro do avião, pegou na sua mochila e foi fazer uma viagem de 5 semanas pela Ásia. Até que chegou à capital do Camboja, chamada Phnom Penh, e alguma coisa nos cambojanos tocou o seu coração. Eram pessoas muito simpáticas, como eu. Eram pessoas muito simpáticas. E eram pessoas muito pobres, como eu.
Também não tenho dinheiro. Não, eram pessoas mais pobres ainda do que eu a nível de recursos financeiros. No entanto, eram pessoas felizes, muito carinhosas, e ele quis ajudá-las. Deu $10 a um rapazinho na rua e, passado 2 semanas, descobriu que os pais do rapazinho tinham gasto o dinheiro todo em bebidas, em álcool. Então ficou muito triste e um amigo disse assim: Scott, estas pessoas estão a gozar contigo, estão-te a usar. Queres realmente conhecer pessoas que precisam da tua ajuda? Então tens de visitar o lar dos mais pobres, dentre os pobres, em Phnom Penh, no Camboja. E esse lar era uma lixeira chamada Stung Nyankay. Scott não estava preparado para aquilo que viu nesta lixeira. Ela hoje em dia já não existe naquele lugar, foi colocada noutro lugar, mas já fora dos limites de Phnom Penh havia uma lixeira nessa altura, em 2003, e houve até 2009, 2010, uma lixeira com 30 metros de altura, com 11 hectares, centenas de fogos a arder, um cheiro nauseabundo de carne em decomposição, de enxofre, de excrementos. E Scott mal conseguia respirar, mas nada o podia preparar para uma realidade mais dura e cruel do que apenas ver aquele lixo ali. É que existiam bandos, autênticos bandos de recoletores. E a maior parte eram crianças. E muitas delas tinham apenas 2 anos de idade. Crianças com 2 anos de idade. Descalças numa lixeira cheia de lixo hospitalar. Cheia de fetos mortos, cheias de órgãos, cheia de seringas. Crianças descalças a recolher bocadinhos de plástico, bocadinhos de vidro, bocadinhos de metal, para conseguirem vender esses bocadinhos por uma ninharia e terem dinheiro para comer. E o Scott ficou horrorizado. As lágrimas começaram a descer pela face deste homem rico de Hollywood. Ele não sabia o que dizer, ele não sabia o que fazer. Ele começou a ver que a pele das crianças estava negra, negra, negra por causa da fuligem. Começou a ver os caminhões que vinham trazer o lixo à lixeira e como as crianças corriam para serem as primeiras a apanhar, a remexer no lixo que vinha. E soube que os camionistas matavam várias crianças por ano. Não tinham cuidado, conduziam à bruta e matavam as crianças. Pisavam as crianças como se fossem lixo. Muitas dessas crianças eram colocadas ali pelas próprias mães. Porque no Camboja, quando um homem casa com outra mulher, aqui nunca acontece isso, mas no Camboja, quando um homem casa com outra mulher, não gosta muito dos filhos do primeiro casamento. E aqui, às vezes, pode ser que aconteça. Mas como somos uma sociedade um bocadinho mais educada, tentamos fingir que gostamos. Mas ali isso não funciona. E então, aquelas mães, sabendo que os novos maridos não vão cuidar dos seus filhos, colocam-nas no lixo, a apanharem lixo, para conseguirem viver ali, no meio da lixeira. O Scott viu uma criança que estava tão desfigurada, tão negra, que ele não sabia se era um menino ou uma menina. Começou a falar com ela, percebeu que era uma menina, deu-lhe $50 a ela e à sua irmã, e no dia seguinte, combinou encontrar-se com elas e com a mãe. E nesse dia, o Scott não conseguia reconhecer estas 2 crianças. Os poucos dólares que lhe deu, transformaram completamente, estavam limpas, asseadas, arranjadas. E o Scott disse: reparem, às mães, eu dou-vos $50 por mês. E você envia as suas 2 filhas, era só uma mãe, você envia as suas 2 filhas para a escola e não as envia para a lixeira. Eu dou-lhe $50 por mês. Ela disse: contrato feito. E ele percebeu que tinha nas mãos o poder de ajudar estas crianças. Voltou para Hollywood, mas o seu coração estava nesta lixeira. O seu coração estava aqui. Sempre que ele podia, voltava a Stung Nyankay. Criou uma organização com alguns colaboradores. Primeiro começou a ajudar 12 crianças, tirou 12 crianças da lixeira. E ia para Hollywood e voltava, passava alguns dias por mês, pelo menos, na lixeira de Stung Nyankay. E o seu coração estava a ficar dividido, ele não sabia, ele sentia que lá era mais feliz do que em Beverly Hills. Só ver, em 2013 ele tinha um grande Porsche 911, um grande Jeep,
uma grande casa em Beverly Hills, tinha um grande iate de 12 metros. Mas ele sentia que havia algo aqui nesta lixeira que valia mais do que tudo isso. Então um dia, estando lá no Camboja, a fazer uma das suas visitas para tentar salvar mais algumas crianças, sentindo-se triste porque não conseguia salvar todas, Scott Nissen recebeu um telefonema de uma estrela de cinema, uma grande estrela de cinema, ele não revelou o nome, mas uma grande estrela de cinema, que estava a fazer uma turnê pela Europa com o seu agente num avião que a companhia de Nissen tinha arranjado. E o agente disse, Scott, o nosso amigo, a grande estrela de cinema, está muito, muito desiludido, porque este avião não tem o tipo de comida e o tipo de água engarrafada que ele bebe. E Scott olhou para a lixeira, para as crianças. E a estrela pegou no telefone do agente e disse, Scott, resolve o meu problema, a minha vida não tem de ser assim tão difícil. E isso mudou a vida daquele homem. Ele vendeu o iate, vendeu o grande jeep, vendeu a grande casa, vendeu tudo e mudou-se para o Camboja, para Phnom Penh. Criou um fundo internacional. Hoje continua amigo das estrelas de Hollywood, mas para pedir contribuições. E a empresa, a companhia, o fundo que ele criou, a organização que ele criou, já ajuda, nos últimos registros que eu vi, já ajudava 1.500 crianças. 1.500 crianças. Dava-lhes comida, dá-lhes comida. Tira-as da lixeira, dá-lhes comida, dá-lhes limpeza, asseio, dá-lhes estudos, dá-lhes trabalho, formação profissional e trabalho. Scott Nissen achou que numa lixeira havia mais felicidade para ele do que em Hollywood. Esta história fez-me lembrar outra história. A história de alguém que não deixou um lugar cheio de vícios e de corrupção como Hollywood, mas a história de alguém que deixou o céu. Deixou o céu por ti e por mim. Deixou o céu, a Bíblia diz-nos que Jesus sempre existiu com o Pai. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Jesus Cristo era o Filho eterno de Deus. Pai e Filho é uma linguagem que nós podemos compreender. A Bíblia dá-nos um vislumbre mais acerca deste Deus Filho e diz-nos que Ele era a Palavra criadora de Deus. Era aquele que esteve com o Pai desde a eternidade. A Bíblia fala-nos acerca de Deus como um ser plural de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que é a Palavra, o Deus Filho, sempre esteve com Deus, criou tudo o que existe e nada existe que não tenha sido feito por Ele. Diz João capítulo 1, versos 1 a 3. A Palavra que sempre esteve com Deus, Deus Filho que sempre esteve com o Pai. Diz-nos a Bíblia, depois do verso 14, a Palavra tornou-se homem e viveu aqui na terra entre nós, cheio de amor e perdão, cheio de verdade. Este Jesus, o Jesus que encarnou, o Filho eterno de Deus, vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Uma profecia antiga. Dizia, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Isaías escreveu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todas as coisas, o Deus Filho que sempre esteve com Deus Pai, deixou os tesouros do céu, não deixou um antro de poluição moral como Hollywood, mas deixou um sítio santo, perfeito, puro, deixou por ti e por mim, tornou-se um homem, tornou-se um bebê, encarnou, nasceu como um bebê em Belém. Nasceu em tudo semelhante a nós, mas semelhante significa diferente. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 2, verso 17, por isso era necessário que Jesus fosse em tudo semelhante aos seus irmãos e que, por consequência, pudesse ser o nosso fiel supremo sacerdote. O chefe dos sacerdotes era chamado no antigo Israel o supremo sacerdote ou o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes que intercedia pelo povo.
E esse chefe dos sacerdotes era um símbolo de Jesus, cheio de compaixão. Mas reparem que diz que Jesus fosse em tudo semelhante aos seus irmãos, e assim ele pôde oferecer um sacrifício que tira os pecados do povo. Agora reparem, em tudo semelhante significa que Jesus, como nós, nasceu de uma mulher, mas ao mesmo tempo foi completamente diferente. Por um lado foi completamente igual, porque nós também nascemos, todos vocês que estão aqui esta noite, e eu também, nascemos, saímos da barriga de uma mulher. Mas todos vocês que estão aqui esta noite, e eu também, nascemos de uma barriga de uma mulher que encontrou um homem, e eram casados, espero eu, e tiveram um filho, que foi você, que foste tu e que fui eu, e o filho nasceu, saiu da barriga, mas o nascimento de Jesus foi diferente. Em tudo semelhante, mas semelhante não significa igual. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma mulher agraciada por Deus. No ventre de Maria, Jesus foi concebido, mas foi concebido pelo Espírito Santo, foi concebido pelo próprio Deus. Este Deus Filho já existia e de alguma forma misteriosa que nós não conseguimos compreender completamente, Deus fez com que ele se tornasse homem e ele nasceu como um bebê. E em tudo era semelhante a nós, mas ao mesmo tempo diferente de nós. A Bíblia diz outra vez, sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, sem cair no pecado. Em tudo Jesus era semelhante. Jesus tinha 2 olhos, como vocês e eu temos 2 olhos. Tinha um nariz, como vocês e eu temos um nariz. Tinha umas mãos, como vocês e eu temos umas mãos. Mas as mãos de Jesus nunca cometeram pecado. Os olhos de Jesus nunca tiveram um olhar lascivo. O nariz de Jesus nunca cometeu um pecado, nunca cheirou nada dos cheiros diabólicos de Satanás. Jesus nunca caiu numa tentação. Era diferente das outras crianças, mesmo enquanto criança era diferente. A Bíblia não é muito exaustiva em relação à infância de Jesus. Há uma passagem, uma só, em que os pais o repreenderam, mas a Bíblia mostra claramente que os pais é que erraram. Maria e José, os pais humanos de Jesus. Um dia no templo, quando Jesus tinha 12 anos, levaram Jesus pela primeira vez a Jerusalém ao templo. E Jesus ali, dirigido pelo Espírito Santo, começou a compreender qual era a sua missão neste mundo, nesta vida. Jesus, como Deus, sabia tudo, mas como ser humano ele teve de aprender como vocês e eu aprendemos. A sua mãe ensinou-lhe as histórias da Bíblia, ensinou-lhe a história de Abraão, que ia sacrificar o seu filho, mas surgiu um cordeiro inocente, que foi sacrificado no lugar do filho de Abraão, Isaque. E Jesus viu pela primeira vez os serviços em Jerusalém, os serviços de um cordeiro a ser sacrificado, o sangue a ser derramado, e o Espírito Santo tocou a sua mente e mostrou-lhe o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. És tu, Jesus. Tu deves morrer pela raça humana. E Jesus não pôde fazer outra coisa senão mergulhar nesse sentimento e nesse pensamento. E a Bíblia diz-nos que os seus pais perderam de vista durante 3 dias e ao fim de 3 dias encontraram-no no meio do templo, falando com os grandes líderes, os grandes professores de teologia em Jerusalém na altura, e estavam a fazer-lhe perguntas, e ele a fazer perguntas a eles, e eles a responderem, Jesus a responder, todos numa acalorada discussão teológica, porque ele conhecia as profecias do servo de Deus que deveria sofrer, e ele agora sabia que ele deveria sofrer. Os judeus estavam à espera de um líder militar, de um Messias que os libertasse dos romanos, mas Jesus disse, então, porque é que a Bíblia diz que ele vai ter de sofrer e morrer pelos pecados do povo? E os pais encontraram-no, Maria e José, filho, o que é que tu estás a fazer? Porquê é que tu fizeste isso connosco? Deixaste-nos, nós estamos preocupados contigo. E Jesus disse, porque é que estavam à minha procura? Não sabem que eu tenho tratado os negócios do meu pai? José percebeu, Maria, não perceberam tudo, mas perceberam algo. Jesus sabia que não era uma criança como as outras crianças. No entanto, a Bíblia diz que depois desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito, era-lhes submisso, era-lhes obediente. E a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus
e os homens. O Filho de Deus, o eterno Criador, o Criador de Maria e de José, encarnado num pequenino ser humano, era obediente às criaturas que Ele criou, era obediente a Maria e José, viveu em tudo semelhante a nós, foi obediente aos seus pais. Jesus nunca desobedeceu aos seus pais humanos, Jesus nunca desobedeceu ao seu Pai Celeste, Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. Quando Jesus tinha cerca de 30 anos, foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E a Bíblia diz-nos que o Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas, quando escreveu acerca desse episódio a Teófilo, no livro de Atos dos Apóstolos, disse, capítulo 10, verso 38, sabem igualmente que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele andou por toda a parte a fazer o bem e a curar todos aqueles que estavam debaixo do poder do diabo, porque Deus estava com ele, Deus estava com ele e ele estava com Deus, ele era Deus. E este homem que andou por toda a parte a fazer o bem, recebeu como recompensa o mal. Jesus foi não só um pregador, mas foi um grande médico. A Bíblia diz-nos que ele fazia 3 atividades distintas e ao mesmo tempo interligadas, e era assim que ele passava a sua vida. Pregava, ensinava e curava. E a maior parte do tempo da vida de Jesus, Deus feito homem, foi vivida a curar, foi vivida a aliviar os sofrimentos da humanidade. Jesus fez um bocadinho daquilo que Ele vai fazer quando na regeneração voltar e transformar todos os seres humanos e os levar a uma era de luz e de paz, restaurar aqueles que colocaram a sua fé e confiança nele, dar-lhes uma nova saúde, uma nova vida. Jesus fez um bocadinho disso na sua primeira vinda, na sua vida terrestre, quando viveu para sofrer por nós e morrer. A Bíblia diz-nos, por exemplo, em Mateus, capítulo 15, verso 30, é uma das muitas passagens que podemos citar, veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus e Ele os sarou, Ele os curou, Ele fez com que as pessoas que não tinham saúde começassem a ter, de tal maneira, de tal sorte, que a multidão, diz o verso 31, se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, curados, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Meu querido amigo, que estás a ouvir estas palavras hoje, que vieste aqui a este auditório, que estás a assistir em tua casa, estás cego. Jesus quer dar-te visão. Não é apenas a visão nesta vida em que podes ver as cores bonitas deste mundo e daqui a alguns anos fechar os teus olhos para sempre, mas Jesus quer dar-te visão espiritual. És surdo. Jesus quer falar ao teu coração hoje, quer abrir os teus ouvidos espirituais e dizer-te que há coisas, há sons mais importantes do que aqueles que se ouvem com os nossos ouvidos físicos. Estás coxo, estás paralisado, parece que não consegues avançar na tua vida. Jesus quer dar-te uma força que vá daqui até à eternidade, porque Ele amou-te e entregou-se a ti e entregou-se por ti na cruz do Calvário. Jesus veio para restaurar a humanidade. E Jesus passou a sua vida a fazer bem. Jesus passou a vida a curar. Jesus passou a vida a ensinar, a pregar. Jesus passou a vida a erguer a humanidade. Jesus, pouco tempo antes da sua morte, os líderes judeus já estavam a tentar tramar a sua morte. E então enviaram alguns soldados numa festa para o prender. Mas ainda não era a hora de Jesus, diz-nos a Bíblia. E então eles voltaram sem ele. Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes. Diz-nos o Evangelho de João, no capítulo 7, verso 45. Foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e eles lhes perguntaram: porquê é que não o trouxeste? Então, mandámos vocês irem ter com este mestre da Galileia, que anda a levar o coração do povo todo atrás dele. Está-nos aqui a tirar a nossa fama e a nossa glória. Os romanos ainda nos vão aqui fazer algo terrível, porque ainda vão pensar que este homem está a querer levar o povo todo a uma rebelião. O que é que se passa? Porquê vocês não trouxeram este homem? Agora reparem na resposta. Responderam os servidores:
nunca, homem algum, leiam comigo por favor, nunca, homem algum, falou assim como este homem. Amigos, há homens que eu gosto de ouvir a falar, falam tão bem. Há políticos que falam muito bem, quer dizer, agora já há poucos, mas há homens que falam tão bem, há políticos que falam bem, há economistas que falam bem, há tanta gente que fala bem, há teólogos que falam bem, há pastores que falam bem, há pregadores que falam bem. Mas nunca nenhum homem falou como Jesus. Nunca nenhum homem falou com as palavras que Jesus falou. Nunca nenhum homem falou com a sabedoria que Jesus falou, com uma linguagem tão simples, mas que toda a gente podia compreender. Nunca ninguém falou como Jesus, porque nunca ninguém amou como Jesus. Nunca ninguém falou com o seu olhar cheio do amor, do olhar de Jesus. Nunca ninguém como este homem falou com o seu coração cheio de amor pelas pessoas que estavam a ouvi-lo. Este homem, quem me dera ter estado ali a ouvir Jesus, eu confio que um dia ainda o hei de ouvir face a face, mas nunca nenhum homem falou assim como este homem. Os servidores não conseguiram prendê-lo, ainda não era a sua hora, e ficaram tocados. Jesus hoje quer falar ao teu coração. Esquece a pessoa que está aqui à frente. Esquece este ser imperfeito, magricelas, feito de pó e de barro. Esquece-me, esquece as minhas expressões imperfeitas. Percebe que há uma realidade mais profunda. Há um Deus Todo-Poderoso que está a querer falar ao teu coração, ao coração de ti que vieste aqui esta noite. Deus ama-te. Deus amou-te com um amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí, diz o livro de Jeremias. Deus ama-te. Deus está aqui esta noite, Deus quer falar ao teu coração. Estejas tu onde estiveres, Deus está aí a querer falar ao teu coração, a dizer-te que tu podes começar de novo, porque Jesus morreu por ti. Jesus morreu por ti. Jesus transpirou gotas de sangue por ti e por mim. A Bíblia diz-nos que na noite em que Jesus foi traído, em que Jesus foi preso, Jesus começou a sentir uma tristeza profunda que rasgou o seu coração. A Bíblia diz-nos que ele disse aos seus discípulos: sinto uma tristeza de morte. A minha alma está profundamente triste até à morte. Fiquem aqui. Jesus levou os seus discípulos até ao Monte das Oliveiras, até ao jardim de Getsemane, e disse: fiquem aqui comigo. Orem comigo, orem por mim, vigiem. Jesus nunca tinha feito este pedido antes. Por favor, eu preciso da vossa simpatia neste momento. Mas a Bíblia diz que os discípulos adormeceram. Enquanto eles dormiam, Jesus orava em agonia, orava mais intensamente. Porquê tanta agonia? Porquê que Jesus estava a sofrer tanto? Porquê tanta agonia? Jesus diz, a Bíblia diz, o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Porquê tanta agonia? Porquê? Porque o que é que estava a fazer com que o seu coração estivesse tão angustiado? Os poros abriram-se, não conseguiram suportar a pressão que estava naquele corpo humano. A pressão da dor. Ele orava com intensidade. Ele sabia que aquilo que o esperava não era pera doce, não era fácil. O que Jesus tinha de enfrentar não era fácil. Ninguém, nunca ninguém teve de enfrentar o que Jesus teve de enfrentar por ti e por mim. A Bíblia diz-nos que eles o levaram amarrado. Que Jesus foi primeiro interrogado por Anás, que era o sumo sacerdote cessante, e depois por Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Jesus foi julgado de uma maneira muito injusta. Jesus foi tratado violentamente em todos estes interrogatórios. Deram-lhe primeiro uma bufetada com força. Depois começaram a bater nele, colocaram-lhe um pano por cima da cabeça, começaram-lhe a bater e diziam: profetiza lá, quem é que te bateu? Trataram Jesus como não se trataria um animal. E quando finalmente, depois de ele ter andado de um lado para o outro entre Pilatos e Herodes, quando finalmente Pilatos deu a ordem para que eles o crucificassem, a Bíblia diz-nos que os soldados fizeram com ele aquilo que costumavam fazer com os condenados à morte. Os romanos costumavam brincar e torturar as pessoas antes de as crucificar. A Bíblia diz-nos, então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus com o chamado flagrum, um chicote com couro e com pecados de osso ou de metal que rasgava as costas dos prisioneiros e dos torturados, rasgava as suas costas, rasgava as suas nádegas e as suas pernas, as suas coxas,
e expunham os órgãos interiores à vista, expunham os ossos que rasgavam completamente as costas e as nádegas e as coxas. Depois entregou para ser crucificado e naquele estado, meio morto e meio vivo, foi troçado pelos soldados. Logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a coorte, que era composta por várias centenas de soldados, e despindo, o cobriram com uma capa de escarlate e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado por ti, que estás a ouvir estas palavras esta noite na tua casa, e por ti que vieste aqui a este auditório, por ti que estás a ouvir estas palavras, por ti, Jesus trocou a adoração dos anjos no céu por soldados que lhe cuspiam no rosto. Por ti, Jesus trocou o cetro de Deus por uma cana com a qual lhe bateram na cabeça. Por ti, Jesus trocou a coroa de Deus por uma coroa de espinhos que lhe rasgou a sua fronte e que o fez sangrar sem parar. Por ti, Jesus trocou o seu trono por uma cruz. Não foi só Jesus que foi crucificado pelos romanos. A Bíblia fala-nos sobretudo da crucifixão de Jesus, com mais 2 outros ladrões que morreram ao seu lado. Mas a história revela que a crucifixão era usada ainda muito tempo antes de Cristo. Pensa-se que muito possivelmente começou 600 anos antes de Cristo a ser utilizada na Pérsia, mas há registros até que vão ainda mais longe. As pessoas eram crucificadas de várias formas, eram colocadas de cabeça para baixo, às vezes os seus membros eram colocados numa posição ou noutra, às vezes eram crucificados num poste, às vezes eram empalados, as suas partes íntimas eram atravessadas com pau, às vezes eles eram apenas espetados numa árvore e deixados numa árvore espetados a morrer. A história diz-nos que quando os romanos invadiram Jerusalém, a última vez destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, a história diz-nos que os romanos crucificaram tantos judeus. Os judeus saíam da cidade e tentavam lutar alguns, outros tentavam fugir, mas os romanos já estavam tão zangados com os judeus, com este povo tão teimoso, que os romanos acabavam por crucificar todos os que saíam da cidade. José escreveu que eram cerca de 500 por dia, e escreveu, e o seu número era tão grande que não havia espaço suficiente para as cruzes, nem cruzes suficientes para os corpos. Jesus não foi o único que morreu crucificado. A crucifixão era uma coisa diabólica, era uma coisa terrível. Diz-nos a história, Martin Engel, que estudou este assunto em profundidade, a crucifixão era muito difundida e frequente, sobretudo nos tempos romanos. Sobretudo nos tempos romanos. Embora tenha sido usada durante muito tempo, sobretudo no Império Romano, a crucifixão foi muito frequente, foi muito utilizada. A principal razão para a sua utilização, ou alegada razão, era a sua alegada suprema eficácia como um dissuasor. Quer dizer que era algo tão terrível que as pessoas que passavam por alguém que estava crucificado, se havia um sentimento que aparecia no seu coração, era: nunca posso deixar que me façam isto. Seja o que for que este homem fez, eu não posso fazer porque eu não quero acabar como este. Nos tempos romanos, a crucifixão era praticada sobretudo em criminosos perigosos e membros das classes mais baixas. Um historiador romano da Antiguidade que disse que Cícero escreveu que a crucifixão que não costumava ser, normalmente não há registro de que tenha sido usada num cidadão romano, que nem sequer deveria passar pela mente de um cidadão romano. Assim, era como uma coisa tão horrível que não queríamos que os cidadãos romanos pensassem sequer nisso. As vítimas eram crucificadas nuas, completamente nuas, em lugares públicos muito frequentados, como teatros, por exemplo,
para que todos vissem e todos gozassem e todos aprendessem a lição. Isidoro de Sevilha escreveu: a cruz tortura por um longo tempo aqueles que estão espetados nela. Este escritor da Antiguidade comprova aquilo que alguns estudiosos recentes descobriram. Fizeram um estudo profundo sobre as causas da morte pela crucifixão e sobre a crucifixão, e dizem as vítimas na posição de cabeça para cima podiam passar vários dias na cruz antes de morrerem. Era algo excruciante, é daí que vem a palavra excruciante. Era algo tão terrível, que provocava dores tão fortes, mas ao mesmo tempo mantinha as pessoas que ali estavam vários dias, às vezes, vários dias, antes de morrerem. Passavam vários dias a sofrer, a gemer. Diz-nos que, ao longo dos anos, novos especialistas sugeriram diferentes causas de morte para as pessoas que estavam na cruz. Ruptura cardíaca, falência cardíaca, choque hipovolémico, síncope, acidose, asfixia, arritmia e asfixia, e, por outro lado, arritmia e asfixia, embolia pulmonar, ou houve um que disse entrega voluntária da vida, porque a pessoa desiste de viver, por e simplesmente não aguenta tanto sofrimento. Porquê é que Jesus morreu? A Bíblia diz-nos que ele morreu em poucas horas, ao contrário dos ladrões que estavam ao seu lado, que os judeus não queriam que ficassem na cruz porque iam ter uma festa religiosa muito grande, então os romanos partiram-lhes as pernas para eles não se conseguirem apoiar e não conseguirem respirar e morrerem na questão de alguns minutos. Mas a Jesus não partiram as pernas porque ele já estava morto. Porquê é que Jesus morreu tão depressa? A Bíblia respondeu a essa pergunta 1000 anos antes de Jesus morrer. No Salmo 22, que lemos na primeira palestra, Salmo 22, verso 16, uma profecia com 1000 anos antes de Cristo dizia: trespassaram as mãos e os pés. Mas este Salmo não fica por aqui. Este Salmo diz: porquê é que Jesus morreu? A causa da morte estava anunciada no verso 15, Salmo 22, verso 15. Escrito 1000 anos antes de Cristo, diz: sou como água que se derrama. Todos os meus ossos se desconjuntam. O meu coração, tal como cera, derrete-se dentro de mim. Porquê é que Jesus morreu? Porquê é que Jesus sofreu? O que é que fez com que ele transpirasse gotas de sangue? Houve pessoas que tiveram mortes mais horríveis. A morte de Jesus, fisicamente, embora tenha sido algo horrível, nem queremos imaginar, mas não foi isso que o fez morrer. As suas torturas físicas eram apenas um símbolo da tortura que estava no seu coração. Porquê tanta dor? Porquê tanta angústia? A Bíblia responde a essa pergunta. Ele é o sacrifício de expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Quer dizer que naquele coração, Deus enviou para aquele coração, contra aquele coração, a justa retribuição pelos pecados do Daniel Gouveia, pelos pecados das pessoas que estão a ouvir estas palavras e pelos pecados de toda a humanidade, em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as eras. Todo o mal que alguma vez foi cometido caiu sobre Jesus na cruz. Jesus suportou o pecado do mundo inteiro, a transgressão, a desobediência, cada ato de um filho que bate no pai, cada ato de um adulto que viola uma criança, cada ato de alguém que comete um roubo ou comete um assassínio, cada ato de maldade e de crueldade ao longo das eras deste mundo, caiu sobre o coração de Jesus naquela cruz. Foi isso que o fez transpirar gotas de sangue, foi isso que fez o seu coração romper-se de dor. Romper-se de dor. Ele sentiu a malignidade do pecado, da desobediência, a perversão na qual o diabo nos fez cair e que nós caímos porque escolhemos cair enganados por Satanás, como vimos ontem. Essa malignidade profunda que está no coração da humanidade, tão desarraigada que só um a pode tirar.
essa malignidade profunda foi sentida por Jesus na cruz do Calvário. Jesus sentiu o quão negro e quão escuro é o pecado, o quão poucos estariam dispostos a seguir no caminho estreito que Ele lhes propõe. Vinde a mim e tomem sobre vós a vossa cruz e sigam-me. Jesus sentiu o quanto o pecado separa o ser humano de Deus. E por causa dessa dor, Jesus morreu na cruz. Morreu pelos pecados do mundo inteiro. Mas, querido amigo e querida amiga, se estás a ouvir estas palavras, não é porque Deus te quer condenar. A Bíblia diz que Jesus não veio a este mundo para condenar, mas para salvar. O apóstolo Paulo escreveu um dos meus textos preferidos na Bíblia que diz: o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Jesus morreu pelo mundo inteiro, mas tu só vais beneficiar dessa morte se acreditares, confiares que foi por ti, como se não houvesse nenhum outro. Foi por ti que Ele sofreu assim naquela cruz. Foi por ti que Jesus sofreu. Foi por ti que Ele foi crucificado. Foi pelo teu coração. Foi pelos teus pecados. A mente de Jesus nunca tinha tido um pensamento mau. Mas a coroa de espinhos rasgou a sua cabeça por causa dos teus pensamentos maus e dos meus pensamentos maus. As mãos de Jesus nunca tinham cometido nenhum ato pecaminoso, mas por causa dos teus atos pecaminosos, por causa daquilo que tu fizeste com as tuas mãos e eu fiz com as minhas mãos, as mãos de Jesus receberam os cravos e ficaram com grandes buracos. O coração de Jesus nunca andou num caminho contrário à vontade de Deus, nunca se revoltou contra Deus, mas por causa daquilo que esteve e que está muitas vezes no teu coração e no meu. O coração dele foi rompido na cruz. E tudo isto fala acerca de um amor que excede todo o entendimento, como diz a Bíblia. Um amor que não podemos compreender, por muito que estudemos, não conseguimos compreender completamente, mas podemos saber que é verdadeiro. Tu sabes que eu estou a dizer a verdade. Não resistas a esse amor. Traz o teu coração, coloca-o aos pés de Jesus, coloca-o aos pés da cruz do Calvário, porque foi por ti que Ele se entregou e foi por mim, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Eu gosto destas palavras, eu amo estas palavras, eu tenho estas palavras na minha Bíblia, em Gálatas 2, verso 20, mas também as reescrevi na contracapa da minha Bíblia, para me lembrar todos os dias, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim e Jesus morreu por ti, meu querido amigo, minha querida amiga, que estás a ouvir estas palavras. Todo o sangue que escorreu das veias de Emmanuel, Deus connosco, foi por ti e foi por mim. A Bíblia diz, por causa disto, somos salvos. Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça de Deus, pela graça sois salvos. Não, por meio da fé, isto não vem de vós. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós. É um dom de Deus, é um dom. Moody, um grande pregador, um dia pegou no seu relógio, estava a instruir umas criancinhas, a ensinar-lhes acerca da Bíblia, e pegou no seu relógio de ouro, era um relógio diferente do meu, como bem o meu não é de ouro, mas ele tinha um relógio de ouro, eu não tenho, mas ele tinha um relógio de ouro, e ele pegou no relógio e disse assim, tomem, é para vocês. Mas era um relógio de ouro. E os meninos tiveram medo de aceitar o relógio. Então não aceitaram. Mas houve um menino de 6 anos, passado um bocado, disse assim, ok, dê cá. Todos ficaram espantados a olhar para ele, credo, ele vai aceitar o relógio de ouro do grande senhor Moody. Sim, e ele pegou no relógio, ficou com o relógio, ok. E todos ficaram espantados. Porquê que você lhe deu o relógio? Você vai-lhe mesmo dar o relógio? Sim, vou-lhe dar o relógio. Porquê que você lhe deu o relógio? Ele confiou em mim. Ele confiou que eu ia oferecer mesmo. Ele confiou que eu era verdadeiro. Confiou que eu ia lhe dar isto e ele aceitou o presente. Pela graça sois salvos. Alguma vez te apanhaste a ti próprio a tentar fazer boas obras, coisas boas, para que Deus goste de ti? Alguma vez te apanhaste a ti próprio a tentar portar-te bem, tentar fazer tudo direitinho, para que Deus te ame? Meu querido amigo, estás a ouvir estas palavras? Sim, Deus quer que tu te portes melhor do que tens portado e eu também. Mas Deus não te ama mais pelas tuas obras? As tuas obras não te salvam?
O que te salva foi aquele sangue vertido na cruz por ti. Deus aceita-te não pelo que tu és, mas pelo que Jesus foi, pela sua vida perfeita que Ele ofereceu na cruz. Deus aceita-te não pelo que tu fizeste, mas pelo que Jesus fez por ti. Deus aceita-te por causa do nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus aceita-nos pela graça sois salvos, é pela graça. Eu não tenho de fazer nada para ser salvo, eu não tenho de fazer nada para merecer a salvação, porque eu sou salvo pela graça, por meio da fé, por meio da confiança em Deus, confiança no sangue de Jesus, confiança que Deus me ofereceu esse dom, não um relógio de ouro, mas o seu próprio Filho, para morrer por mim, para viver no meu coração. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criação sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como é que nós podemos andar nas boas obras? Como é que nós podemos fazer coisas boas, coisas que realmente agradem a Deus nesta vida? A Bíblia responde. A Bíblia diz-nos que não podemos por nós mesmos. Leiam comigo este texto, por favor. Vamos tornar isto mais participativo. Leiam lá em casa. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo das suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 13, 23 diz-nos que é impossível. Nós que somos ensinados, que crescemos, que nascemos, como diz Davi, em pecado me concebeu a minha mãe, nascemos pecadores. É impossível para nós. Assim como um leopardo pode mudar as suas manchas, Nádia, um leopardo pode tirar as suas manchas. Ele pode lamber, ele lame toda a sua vida. As manchas saem? As manchas saem? Não, vocês podem tentar, podem se esforçar, dizer, ai, lá estou eu a fazer outra vez isto, lá estou eu outra vez, vou-me esforçar, vou deixar. Não, tu não podes por ti próprio, é-te impossível. A Bíblia diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Disse Jeremias, capítulo 17, verso 9, estão escritas estas palavras. Pode dizer, pastor, calma aí. Eu nunca menti. Eu nunca roubei. Eu nunca matei ninguém. Eu não sou um pecador. Se há alguém que é um pecador, são as pessoas que vivem à minha volta e que tornam a minha vida miserável, porque eu não. O meu coração é puro. Bom, meu querido amigo, por muito que eu te respeite, a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que o teu coração e o meu coração são o quê? O que é que diz esta palavra? Enganoso. Podes pensar que nunca pecaste, podes pensar que és muito bom ou muito boa, até podes fazer muitas coisas bonitas para os outros verem e te aplaudirem, mas, de acordo com a Bíblia, o nosso coração é perverso, engana-nos. A Bíblia diz, porque todos pecaram. Quem é que pecou? Só os portugueses? Só o primeiro-ministro? Só os políticos? Todos pecaram. Todos significa todos, até eu. Todos pecaram. Eu, sobretudo, sou um pecador, carecido da graça de Deus. Só estou aqui pela graça de Jesus. Não há nada em mim melhor do que nenhuma das pessoas que está nesta sala. Só Jesus Cristo é que nos torna aceitáveis diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, quer dizer, declarados justos, de graça, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, que nos comprou com o seu precioso sangue. A Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João, capítulo 1, verso 8 diz que se nós dissermos, eu nunca pequei, eu nunca fiz nada de mal, estamos a enganar a nós mesmos. Podes nunca ter matado, mas já desejaste ver alguém morto. Podes nunca ter mentido com as tuas palavras, mas às vezes basta um olhar, basta uma expressão, basta um aceno da mão para mentir. Podes nunca ter cometido nada que os outros saibam que foi errado, mas Deus vê-te quando as luzes se apagam, quando ninguém te está a ver. Deus sabe, Deus lê o coração de cada um de nós. Deus sabe que tu e eu somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz o verso 9. Então o que é que precisamos de fazer para Deus nos perdoar? Precisamos fazer uma peregrinação até à China? É isso que diz? Precisamos de rezar durante 30 anos? É isso que diz?
O que é que precisamos de fazer para ser perdoados? O que é que diz aqui? Confessarmos, dizer a Deus exatamente, Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma miséria, eu fiz, isto está mal, está errado, perdoa-me. Eu aceito o sangue de Jesus vertido na cruz. Cria em mim, disse David, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E Deus que tem o poder, Deus que no princípio criou os céus e a terra, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher perfeitos, sem pecado. Deus pode criar dentro de ti um coração novo, um coração puro, um espírito reto. Deus fará isso gratuitamente por ti, esta noite, se tu quiseres. Tu que estás a ouvir estas palavras aí em casa e tu que estás aqui neste auditório. Deus tem um coração novo, um coração puro para te oferecer esta noite. Deus só precisa que tu o aceites. Que digas pela fé, Senhor, eu sei que sou um pecador. Eu sei que fiz muitas coisas erradas. Eu confesso-as hoje. Eu digo-te aquilo que eu errei. Eu peço que pela morte de Jesus tu me dês a vida eterna. Tu me perdoas e me aceites pelo teu Filho. A Bíblia diz, este é o verso preferido da minha esposa, assim que, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, quer dizer, uma nova criação é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus está disposto a refazer a tua vida. Sejas quem fores, tenhas feito o que tenhas feito. Seja o que for que tenhas feito. Seja qual o abismo de pecado em que tu caíste. Podes pensar, mas eu sou muito pecador, eu fiz algo tão mau, marcou-me para a vida toda. Deus não me pode perdoar, Deus não me pode aceitar. Isso não vem de Deus, esse pensamento não vem de Deus. Deus perdoa-te, seja o que for que tu tenhas feito, Jesus morreu por ti, Jesus morreu por ti, Jesus morreu por ti, seja o que for. Seja o que for, Deus está disposto a lançar as tuas transgressões nas profundezas do mar. Deus está disposto a passar uma esponja, não com água, mas com o sangue de Cristo e a apagar os teus pecados. Um dia levaram uma mulher apanhada em adultério até aos pés de Jesus. E esta mulher estava a chorar, seminua. Esta mulher foi posta no meio. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Queres força para deixar os teus maus caminhos? Queres força para ter a certeza do perdão? Queres que Deus tire esse fardo de culpa do teu coração? Estás a trazer um fardo de culpa no teu coração, queres que Deus o tire? Ouve esta noite, Deus está a falar contigo, Deus quer perdoar-te. O sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar e a todas as mulheres, que se arrependam. Certamente que já muitos ouviram esta história, mas é uma história tão bonita que eu vou contá-la outra vez. A história de uma mãe. De uma mãe que tinha uma bebé e a casa começou a arder. E para salvar a sua filha, para a tirar das chamas, a mãe teve de tirar todo o berço que estava a arder, já teve de o tirar de cima da sua filha. Encontrou a sua filha ainda viva, mas queimou as suas mãos. As mãos ficaram sujas. As mãos ficaram deformadas, ficaram queimadas, a sua pele ficou queimada. E a menina crescia a detestar as mãos da mãe. Ela não percebia porque é que as mãos da mãe eram tão feias, não queria que a mãe lhe tocasse com aquelas mãos tão feias. E diz, mamã, as minhas amigas têm mamãs com mãos bonitas, porque é que tu tens as mãos tão feias? E a mãe não contou durante muito tempo, mas um dia a mãe contou-lhe, olha, filha, eu vou-te contar porque é que as minhas mãos são tão feias. As minhas mãos são assim feias. Porque quando tu eras bebê, a casa começou a arder.
o teu berço tinha um pano por cima, começou a arder. Eu pensava que tinha perdido, e quando eu fui, tu ainda estavas viva, estavas a tossir, estavas quase a asfixiar, mas eu tirei o pano. As minhas mãos ficaram queimadas, mas eu salvei a tua vida. Aquelas mãos que eram as mãos mais feias que aquela menina conhecia, tornaram-se as mãos mais bonitas. Agora tu já sabes porque é que Jesus tem aqueles grandes buracos nas mãos. Agora tu já sabes. Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Deus não tem em conta os tempos em que tu não sabias. Mas agora tu já sabes. Tu já sabes porque é que Jesus foi ferido na cruz. Foi ferido pelos teus pecados. E Deus hoje chama-te ao arrependimento. Deus hoje diz-te, onde quer que tu estejas, quem quer que sejas, Deus hoje diz-te, arrepende-te, filho. Sente tristeza por aquilo que os teus pecados fizeram ao meu filho Jesus na cruz. Vem, confessa-me os teus pecados, aceita o meu perdão. Eu quero dar-te uma nova vida, eu quero dar-te um novo coração. Enquanto vocês ouvem esta música esta noite acerca do perdão, eu quero convidar-vos. Se alguém aqui tem um fardo no coração, se alguém aqui fez algo errado na sua vida e gostaria de pedir a Deus, Senhor, perdoa-me e dá-me a certeza do teu perdão, então venha aqui à frente. Eu vou orar por vocês. Eu vou orar por aqueles que tiverem coragem, esquecendo-se de tudo e de todos, tiverem coragem de se levantar e dizer aqui, de pé, eu sou um pecador, mas eu aceito o amor de Cristo por mim, eu aceito a sua salvação. Se queres aceitar Jesus como o teu Salvador, se nunca o aceitaste, mas hoje gostarias de dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador, vem até aqui, à frente há espaço, vem até aqui, eu vou orar por ti, para que Deus tenha certeza de que tu foste salvo. Não é habitual, não há nada de mágico aqui à frente, mas quando nós tomamos uma atitude pública, fortalece no nosso coração a decisão que estamos a tomar. Se tu te afastaste, se fizeste coisas erradas na tua vida, se fizeste algo muito errado, te afastaste de Deus, mas hoje ouves a sua voz e queres voltar para Ele, vem cá à frente. Eu vou orar por ti. Eu vou orar por mim. Eu ainda caio muitas vezes, mas eu sei que em Jesus há perdão. Se alguém nesta sala quer receber o perdão de Jesus, venha aqui à frente. Ouça a voz de Deus. Levante-se sem medo e diga, eu confio, meu Deus, que tu me aceitas através do sangue de Jesus. Perdão, Senhor, pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões, e junto com orgulho apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo
desejos são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Há alguém mais? Eu agradeço a estas 4 senhoras que tiveram a coragem de vir aqui à frente. Não porque haja nada de mágico em mim, mas porque há um grande amor em Jesus para perdoar os vossos pecados e vos dar um novo coração. Há mais alguém que tenha a coragem de se levantar? Há mais alguém neste auditório? Há mais alguém lá em casa? Eu não te posso ver, mas Deus está a ver-te. Alguém lá em casa, coloque-se em pé ao lado do seu computador. Receba o perdão de Deus pela fé, pela graça. Deus não diz que temos de pagar alguma coisa. É pela graça. Há alguém neste auditório que queira dizer: Jesus, eu aceito como meu Salvador. Eu andei longe, mas eu quero estar perto de Ti. Eu quero receber o Teu perdão. Há mais alguém aqui esta noite que queira vir? Eu vou orar por aqueles que tiverem a coragem de se levantar e de vir aqui à frente receber o perdão de Jesus. Não o que eu dou, mas que Jesus dá. Há mais alguém? Vamos orar. Eu vou convidar aqueles que o desejarem a se colocarem de pé e orarmos juntos por estas almas que têm no seu coração o desejo de receber o perdão de Deus através do Salvador Jesus Cristo. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, pela certeza do Teu perdão, a certeza de que, sejam quais forem os pecados, seja qual for o mal, seja qual for o abismo em que estes Teus filhos e estas Tuas filhas caíram, o Teu amor é maior, mais profundo. Tu meteste o Teu sangue naquela cruz, Jesus, para perdoar estes pecados e muitos mais. Senhor, vem abraçar estas almas que vieram aqui à frente. Vem abraçar um coração que ficou em pé neste auditório, mas que não tem a coragem de vir aqui à frente. Dá-lhe a coragem de Te aceitar como o seu Salvador e de não ter medo de o dizer a toda a gente. Pai, ajuda alguém que esteja a assistir em suas casas. Alguém que esteja a assistir a ouvir estas palavras, que possa neste momento entregar o seu coração inteiramente a Jesus. Possa confiar que Tu o perdoas e o aceitas, mesmo que seja um pecador, e especialmente se é um pecador como eu, uma pecadora, se é alguém que reconhece que fez coisas erradas, que possa hoje fazer a coisa certa, aceitando Jesus no seu coração, aquele que tira o pecado do mundo. Oh Pai, muito obrigado por teres ouvido esta oração. E muito obrigado por dares uma nova vida a estes corações, um novo começo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Podem voltar. Amanhã, o nosso tema é: perdoar nunca foi tão fácil. Deus pensa em ti com perdão e esperança. Vão em paz esta noite, sabendo que Jesus perdoou os vossos pecados. Amém.